Olá a todos, bem-vindos a Não Percas às quintas-feiras, onde nós vamos abordar temas da atualidade que vamos Fazer de uma forma leve e que consigamos passar algum conteúdo, também para que todos possamos crescer e desenvolver a nossa parte pessoal e profissional. Certo. Vamos passar por algumas experiências nossas para partilhar com vocês, falar, como a Diana disse, de alguns temas que nos afligem, se calhar um pouco, e achamos que é transversal, que há poucas pessoas a falar sobre isso. Por isso, bora lá, contamos com o vosso apoio, com a vossa participação também, e esperamos que gostem e que construam alguma coisa para vocês. Eu sou a Ana Lemos. Eu sou a Diana Serrano. E vamos passar ao Não Percas às quintas-feiras. Hoje o tema fala de autoestima e gostaria de saber o teu ponto de vista sobre isso, Ana. O que é que tu achas? Primeiro, vamos identificar o que é a autoestima. É a percepção e o valor que nós damos a nós mesmos. Certo. É uma confiança até em nós próprios. Sim. É um amor próprio. É o amor próprio com autoconfiança. Traduz-se na autoestima e ela é construída, ninguém nasce com uma autoestima em cima ou em baixo. É um processo de desenvolvimento que inicia na infância, em que aí eu acho que é a única parte em que realmente somos vítimas dos fatores externos, não é? Sim, nós temos uma determinada educação, somos colocados num determinado contexto social, educacional, e que muitas das vezes nos ampliam, mas também bloqueiam a nossa forma de ser. Poderá ser trabalhada na vida adulta, principalmente, se não detectarmos na vida da criança, porque nós não conhecemos de outra forma, não é? Hoje em dia, nem só hoje em dia, ninguém fala de autoestima nas escolas, ninguém fala do amor próprio nas escolas. E nós fomos vítimas disso também. Vítimas no seu termo total, não é? Vítimas porque não sabemos melhor. Não, exatamente. Vítimas porquê? Porque estamos numa altura de crescimento que só absorvemos o exterior, ou seja, isto traduz em o que aprendemos na escola, o que ouvimos dos nossos amiguinhos, o que ouvimos dos nossos professores, o que vemos em casa. Pelo exemplo mesmo, nem toda a gente tem pais ou cuidadores que tenham uma elevada autoestima e nós aprendemos muito com o exemplo. Sim. A partir da fase adulta é que já conseguimos selecionar e trabalhar o que nos é favorável. Então aí deixamos de ser vítimas para passar a ter a responsabilidade de nos descobrirmos e de nos trabalhar a nossa autoestima. Há um estudo, um bocadinho gritante, que diz que 98% das mulheres adultas têm fraca autoestima. Achas? É verdade, é gritante e é por isso que tem sido tão trabalhada, porque realmente era o que eu estava a dizer há bocado. É a soma do amor próprio e da autodescoberta, da autoconfiança. E isso tudo é trabalhado. Sim. Que é a parte boa da coisa. E para nós mulheres, agora que se fala sobre isto, e cada vez mais vemos mulheres empoderadas, isso é um tema muito atual, e vemos mulheres a quererem ser mais independentes, de construir a sua própria empresa, de continuarem a ser mães, de terem uma família, que de facto essa autoestima cada vez mais, e neste mundo feminino, para quem não conhece, é demasiado importante. É tão importante ao ponto de nós termos que falar e voltar a falar. Com certeza tu tens, e eu tenho, muitas amigas e muitas mulheres que conhecemos, que são pessoas com um alto potencial na nossa forma de ver e que a sua autoestima está tão pouco trabalhada que não as permite ir mais além. E reparem, a autoestima não é só para as mulheres, é para todos. Claro. Só que se calhar o público masculino não fala tanto sobre isso, porque pelo seu papel na sociedade não lhes é permitido falar tão abertamente como nós falamos. E cada vez mais há a partilha destas questões da autoestima, do amor próprio, entre mulheres. E nós já tivemos muitas conversas sobre isso. E quando estamos a falar de algum problema, principalmente relacional, conseguimos espremer ao ponto de percebermos, ok, é mais uma vez uma questão de autoestima e de amor próprio. Porquê é que eu estou a agir assim? Porquê é que eu estou a fazer deste modo? Porquê é que eu ainda estou na mesma situação? Porquê é que eu não avanço? Certo. É uma confiança. Porque muitas vezes nós precisamos da validação do outro para dizer que tu és bonita, mas podes ter o reverso da medalha. Imagina que esse outro diz que tu és feia, que tu és burra ou que tu és inteligente. Ou seja, tu tens que te autoconhecer primeiro para teres esse pilar, para não permitires nem
que te elogiem, que tu fiques certo, realmente que o teu ego fique... com o ego inflamado, nem que te rebaixem e que tu não consigas, na esfera pessoal ou profissional, te desenvolver. Certo. A baixa autoestima, um dos indicadores, muitas vezes aquela situação em que as pessoas culpabilizam os outros, Sim. em que as pessoas têm um fraco rendimento mais profissional porque estão desmotivadas, estão um bocadinho depressivas porque elas não conseguem perceber o seu valor. Se é aquela velha máxima. E acham sempre que o valor depende do outro, ou seja, o valor que for atribuído pelo outro é o meu valor. Exatamente. É aquela velha máxima, se tu não gostares de ti, ninguém vai gostar. E é verdade. Sim, que não há como fugir a isso. Sim. Porque no âmbito profissional, se tu não souberes dizer nem executar as tarefas em que tu és bom e dizeres as tuas mais-valias, ninguém as vai reparar. Não vais conseguir o aumento, não vais conseguir melhorar Progredir na carreira. E na vida pessoal é exatamente a mesma situação. Certo. Mas muitas vezes estava ligada à autoestima, ao autocuidado, que era um corte de cabelo novo. Que é importante. Que é importante. Isso é o autocuidado. Sim, Está certo. ligado à autoestima, sim, mas sim, não é a autoestima. A Sim. autoestima é tu gostares da forma que tu és, da forma que tu pensas, dos teus valores e da tua índole. Isso é autoestima. Ok, não é estar 100% certo o tempo todo, ninguém está. Mas é saber que, ok, errei aqui, o que é que eu posso fazer para melhorar? Nem é também, nós não podemos também entrar naquele velho clichê que é nós somos os melhores, não há mais potencial certo, que eu, quer dizer. Claro, eu sou o maior da Eu minha sou maior. rua. Isso também afasta as pessoas porque isso também não é a realidade. Isso é arrogância. Isso é arrogância. Eu tenho as minhas mais-valias e o meu amor próprio, como é que eu posso comunicar da melhor forma com o outro para o respeitar, mas também que ele me respeite a mim. Claro. Não é? Alto aí, eu sou um ser humano, calma, bem. Vamos então traçar aqui um caminho bom para ambos, a nível pessoal e profissional, não é? É verdade. Eu pessoalmente já, como toda a gente, não é novidade para ninguém, já sofreu com uma questão de autoestima. Certo. Sem eu saber o que era, não é? Já passei por como mulher, já passei por algumas situações que mais tarde poderei falar, em que rebaixavam, não é? Tipo, ainda hoje estava a falar com uma amiga e com uma coisa tão banal, por causa do meu riso. Eu tenho um riso um pouco histérico. Não é o histérico do mas um bocadinho peculiar. Então imagina o meu. O que é que eu faço com o meu? Sim. E muitas vezes, em vários contextos, disseram-me: não te podes rir assim. Não deves rir assim. No outro lado da moeda também tinha pessoas a dizerem-me: opá, nem preciso te ver para saber que estás aí, só pelo teu riso eu já vi, está aí a Ana. Claro. Mas muitas vezes me criticaram por causa do riso e eu durante muito tempo que eu deixava de me rir. Eu controlava totalmente aquele riso e eu, mas porquê? E é uma coisa tão banal, mas isto entra-nos na mente. Se não é do riso, é da celulite, se não é da celulite, é do cabelo, vestir, é da forma de vestir, da forma de ser, é da forma de ser, da arrogância, talvez. Arrogância, porque tu és uma pessoa prática, já confundem com arrogância com a tua parte. E muitas vezes eu deixei de rir por causa daquilo e hoje eu penso, porquê? Porque qual é a capacidade que o outro pode ter sobre mim, sobre a minha autoestima, sobre a minha forma de ser, que me faça mudar um comportamento que não está errado. Não está errado, não podemos assumir que está errado. Ok, a minha forma de me rir, o que é que tem? Eu vou e estamos a falar mas da forma quando de tu rir. abraças isso, é engraçado ver que tu depois assumes, não só assumes, Ainda como gozas. expões. Certo. Não, eu sou assim. Eu sou assim, A eu minha vivo maneira assim. de falar é assim. Certo. Ou seja, quem gostar de mim gosta como eu sou, é o começo do desenvolvimento de uma autoestima. Claro. É tu aceitares a tua individualidade. Certo. E é isso que nos diferencia. E aqui, atenção, que não estamos aqui a ser hipócritas ao ponto de entenderem que nós não gostamos de beleza, ou não gostamos de ir arranjar o cabelo, ou de não estarmos maquiadas, ou isto ou aquilo. Faz parte de um autocuidado, como a Diana estava a dizer, e muito bem, que é extremamente necessário, na minha opinião, para nos sentirmos bem. Eu acho que quando tu...
De certeza que quando alguém está bem, se sente bem, tem toda aquela capacidade de ir até ao espelho, e hoje vou me maquiar, e hoje vou pôr uma forma gravata, de confiança também. É? Dá-te confiança. Isso nota-se na postura das pessoas, nota-se na forma de andar, nota-se na forma de vestir e nota-se claramente para quem percebe de linguagem gestual quando a confiança de uma pessoa está lá ou não está. Se a autoestima está ou não está. Certo. Não é? E nós temos, quantas vezes eu continuo a ter muitos medos sobre muitas coisas, sobre a minha imagem também, óbvio. Para mim, fazer isto é um passo em frente, sem dúvida. Mas durante muito tempo eu achava, vão-me ver na câmara, vão-me ver assim, vão-me ver assado, como eu falo, como eu gesticulo, com medo que as pessoas pudessem dizer alguma coisa, não é? Opa. Certo, mas desenvolveste e viste que há um propósito maior, que se calhar queres passar uma mensagem... Que vale muito mais que isto. É isso. E daí está, uma das dicas que eu dou é realmente a autodescoberta, perceber, quanto indivíduo, o que é que tu gostas, o que é que tu não gostas, também para não estás vulnerável. Uma pessoa com baixa autoestima está vulnerável a outras pessoas poderem moldar a vida, a nossa vida, neste caso, ao quem tem baixa autoestima. A ideia aqui é perceber como é que nós funcionamos, o que é que nós gostamos, o que é que não gostamos, quase um bocadinho como nas empresas que há a análise SWOT, que é as forças e as fraquezas. Certo. Oportunidades e ameaças. Oportunidades e ameaças, exatamente, externas e internas, que é, ok, quais são as minhas valências? São estas, sou uma boa comunicadora. Quais são as minhas fraquezas? Se calhar sou um bocadinho desorganizada. O que é que podemos trabalhar aqui para entrarmos neste equilíbrio e começarmos a conhecer? Isto é a base, isto é o pilar. A partir daí, acho que consegues ser o melhor ser humano, tanto para ti como para o outro, porque é aquela velha máxima também, que é, se queres mudar o mundo, começa por ti. Claro. Nós não podemos estar à espera que o outro mude a nosso favor e que nós é que estamos certas em relação ao outro. Cada um tem a sua verdade. Claro. Vamos aqui definir uma coisa, tipo, cada um tem a sua verdade. Independentemente de eu estar certa ou errada, eu estou certa ou errada para mim. Não é? Não estou certa ou errada para o outro. E opiniões são opiniões, mas nós não podemos entrar na verdade do outro e achar que vamos mudar a verdade dele. E eles é que mudam. E tu é que mudas. E se queres começar a mudar, muda tu. Então o sentimento que tu tens, ou uma opinião que tu tens, só muda quando tu a mudares. Claro. Porque não vai ser ali, é tua. O facto de tu teres uma opinião e estares flexível à mudança, porque muitas das vezes o que nos faz criar uma fraca autoestima é que a opinião do outro, em relação àquilo que nós sentimos, vale mais. Certo. Não é? Quando tu estás confortável contigo mesmo e que entendes que apesar de tu seres de uma certa forma e o outro achar alguma coisa sobre ti, o quanto aquilo te vai afetar, não é? Aquilo vai-me afetar na totalidade ao ponto de eu mudar o meu comportamento a favor do outro? Ou eu vou entender aquilo como uma experiência, vou entender aquilo como uma opinião e limar. Ok, a pessoa tem opinião, a opinião dela está certa, nem por isso, e segues a tua vida. O problema é que nós continuamos, por uma questão de educação, como estávamos a falar no início, por tudo aquilo que vimos, pela escola, pelo contexto social, pelos pais, tem um formato de uma ideia. E aquilo não se coaduna com aquilo que tu pensas. Aquilo é mais forte, muitas das vezes é muito mais forte do que aquilo que tu pensas. E é aqui que nós quebramos a nossa autoestima. Isto não é arrogância, nós temos que saber medir as coisas. Não é tu estar certo, é tu estar seguro de ti. Seguro de que aquela opinião, aquela atitude, aquele comportamento teu está certo para ti, na tua verdade. Sim, te respeitas a ti. Te respeitas, certo? exatamente. Vem aí o amor próprio, não é? Vem aí o amor próprio, não é? Claro que eu não vou estar aqui, tu tens uma opinião completamente absurda sobre um assunto e não, eu não tenho que mudar. Depende. Certo. Depende do teu contexto, depende se tu és feliz ou não com aquilo, que eu duvido que uma pessoa que esteja contra o mundo seja feliz. Duvido plenamente. Ou esteja certo. Ou seja certo plenamente. Normalmente que é assim, quando se está contra o mundo não se está muito certo. Pois não, certo? Mas na verdade a pessoa ela acha que está plenamente certa. Claro. Mas aqui é um caso de tu ver melhor. Não, mas eu acho que se fala muito agora de autodescoberta, autoavaliação, autoconhecimento. E eu acho que é um marco importante nas nossas vidas, quando nós começamos a perceber, não, realmente, quem sou eu?
O que é que eu gosto de fazer, que é que eu quais são quero? os meus hobbies, quais são os meus valores. E no coaching fazemos muito isso e traz muita clareza e traz segurança e traz autoconfiança e autoestima. Certo. Porque é importante nós sabermos as nossas fragilidades, que nós todos temos, mas também é importante nós sabermos as nossas qualidades. E para lá, se calhar, não sou tão má como eu pensava, eu sou uma boa pessoa, eu quero o melhor para o outro. E há vários passinhos que nós podemos dar que nos elevem a autoestima, não é? Eu acho, já falámos sobre isso e vou referir, há muito exercício no coaching de tu olhares para um espelho e encarares-te e até dizer que te amas, por exemplo. Porque é uma coisa que tu não fazes, não é? Tu podes dizer que amas o outro, não é? Normalmente até ou um filho, ou um pai, ou num relacionamento amoroso, mas nunca olhas para dizer assim, eu amo-te. Não dizer assim, ai meu Deus, eu hoje estou... Eu hoje estou que estou, meu Deus. E repara, a autoestima é muito formada pela linguagem interna que tu tens, não é? E a boa notícia é que ela pode ser modificada exatamente nessa mesma via, pela linguagem. Eu acredito que hoje em dia a comunicação é o poder. Concordo. A comunicação é o poder. Tu podes ter dois indivíduos com QI altíssimo e um indivíduo é muito bem sucedido profissionalmente e o outro que não consegue comunicar, nem dizer bom dia ao vizinho do lado, pode estar desempregado, porque ele não consegue verbalizar os seus pensamentos, as suas crenças, os seus valores, os seus objetivos. É muito difícil, não é? Ou nós temos uma telepatia super desenvolvida, ou eu consegui perceber o que é que, o que é que tu pensas. Claro, se eu não é? comunicar. Tens que me comunicar, e o saber comunicar, aqui está a diferença, a forma como tu falas. Porque até nós confundimos na sociedade dois conceitos, na minha opinião. Posso estar errada, mas na minha opinião, nós confundimos a memória com a inteligência. Porque nós achamos que uma pessoa que é altamente dotada de capacidades técnicas é uma pessoa muito inteligente. E eu acho que não. Não é só inteligente, é uma pessoa com uma grande memória. Uma pessoa inteligente é alguém capaz de, numa situação, conseguir dar uma resposta. Tecnicamente, isto é teoria, não é? Certo. Mas quando nós estamos a falar de inteligência, é uma capacidade de resolução, seja ela qual for. Seja ela no relacionamento, seja ela numa situação de trabalho que tem competências técnicas, mas vai além disso, isto é inteligência. Mas na escola é muito mais estimulado, não é? O nosso cérebro é formado pelo hemisfério esquerdo, que é a parte da razão, e o hemisfério direito, que é a parte da emoção. Ok, se for mais trabalhado o hemisfério esquerdo, que é a parte das matemáticas, da geografia, das fisicoquímicas, que é muito estimulado no nosso desenvolvimento. Na lógica, não é? Na lógica, nas escolas, é mais estimulado que a parte da razão, da emoção, que nos liga ao subconsciente. Certo. Que nos faz trabalhar, no fundo. Normalmente quem tem essa área mais desenvolvida são os artistas, que, por norma, precisam de um empresário para organizá-las, certo, um agente sim, para organizar as suas tarefas, que são mais aloadas, digamos, são mais artísticas. Mas o nosso sistema educacional está mais vocacionado para estimular essa área. E eu acho que também é aí que realmente deveria de entrar a parte da inteligência emocional na educação. O gerir as emoções, não é? O ensinar-te a relacionar-te contigo mesmo, certo. quer dizer, que é o mais importante de tudo. Lá está aquela coisa, a gente nasce sozinha, morre sozinha, a gente... Somos a nossa companhia que temos que saber lidar. E é importante o fazermos, mas isso dá trabalho. Muito. Isso dá trabalho. E dói. E dá trabalho, porque a maior parte das vezes nós não paramos para pensar ou até para escrever o que é que nós queremos daqui a 6 meses, o que é que nós queremos daqui a 1 ano ou daqui a 2 anos. As empresas fazem isso. As multinacionais traçam objetivos, o que é que querem alcançar daqui a 2 anos. Ou seja, isto está provado. Não quer dizer que nós conseguimos atingir esses objetivos, mas a chance aumenta 5 vezes. E porque nós somos a nossa própria empresa. Se nós formos olhar para nós, seres humanos, com emoções, com objetivos, como ser, nós percebemos que somos uma empresa. Nós somos a nossa própria empresa e que temos que estimular, temos que fazer crescer, evoluir, porque senão se nós ficarmos sempre aqui, é como as empresas entram num estádio de maturação e depois em queda.
É o ser para ter. É o ser para ter, exatamente, não ao contrário. Já se fala bastante hoje em dia e que, de facto, o planeamento é importante. Por exemplo, uma das coisas que eu mais prezo e que identifiquei, nem vai assim há muito tempo, é a disciplina. E toda a gente fala da disciplina como se fosse algo de errado. Não é algo de errado, não é algo doloroso. É algo exigente. É algo exigente e que faz parte da evolução. Nós não conseguimos estar motivados sempre. Estar motivados sempre e não consegues reproduzir sempre a mesma coisa todos os dias sem disciplina, porque a qualquer momento a motivação vai-te falhar. Todos os dias não acordes, ei, vamos hoje fechar 10 negócios e estou com um power hoje. Isto não acontece. Há coisas chatas que é preciso fazer, por exemplo, na tua empresa, para te fazer vender ou para fazer fechar 10 negócios por dia. Claro. Porque se não tiveres base, como é que vais fechar 10 negócios por dia? Como é que tu, se não repetir várias vezes uma mudança de comportamentos, como é que tu vais mudar uma mudança de comportamento em ti ou ter outro comportamento em ti para chegar a outro objetivo, para evoluires na tua empresa pessoal? Não é possível. Não. Não é assim. Certo. Quais são as dicas que tu darias para elevar a autoestima de uma pessoa? Ok. Vou dizer o que é que eu fiz. O que é que fizeste, Aninha? Vou dizer o que é que eu fiz. Em primeiro lugar, comecei a treinar. Custou horrores, mas comecei a treinar. Em segundo, como se isto fosse assim pequenino. Todos os dias, ou praticamente todos os dias eu treino. Não começou por ser uma coisa que eu gostasse muito, o PT sabe. Não começou por ser uma coisa que eu gostasse muito, mas hoje faz parte da minha disciplina, faz parte do meu ser e de eu me sentir motivada. Do teu autocuidado. Do meu autocuidado. Foi tudo práticas primeiro de autocuidado. Certo. Eu sei que não está, muitas das vezes não está na ordem das coisas, como nós estávamos a falar, o ser para ter, não o contrário. Primeiro eu cuidei de mim exteriormente, porque a autoestima é o nosso reflexo. Né? Se tu não te olhares para o espelho e não te sentires bem, tudo o resto vai ficar aqui um bocado... Faz parte, o aspecto físico faz parte também. Claro que comecei a cuidar mais de mim, a olhar mais vezes ao espelho e pensar que gosto da minha imagem. Eu sei que não sou uma super modelo, mas opá... Também não ambicionas isso? Não, de todo. Não és escrava da tua imagem, não é isso? Queres sentir bem? Gosto de me sentir bem, gosto de vestir bem, gosto de me maquiar, gosto de me arranjar, dá-me prazer tratar de mim. E mais... numa parte mais interna, também procurei ajuda, também procurei o tipo de terapias que faziam sentido para mim, coaching, por exemplo, terapias mais holísticas, na construção do ser, de principalmente perceber e trazer à consciência quais os padrões na minha vida, grande parte relacionado com os nossos pais, com a nossa educação, com as nossas vivências, e que poderiam estar a causar padrões em mim, como por exemplo, não há dinheiro, ou é preciso trabalhar muito para ser rico. A crença da escassez. A crença da escassez, a crença de que os outros até são melhores que tu e que tu não te apercebes disto, porque ninguém te diz diretamente, mas são educações, né? São coisas de miúdos, sabes? Que ficam lá. E que eu comecei a trazer isso à consciência, a tentar perceber o que é que na minha vida trazia estes padrões e a pensar, aquilo não é meu. Aquilo não fui eu que disse, eu digo outra coisa diferente. Certo. E quando eu digo outra coisa diferente, aceitar essa coisa diferente. Eu quero ser empresária, eu quero criar a minha empresa, eu quero ter vários negócios. Isto nada tem a ver com aquilo que eu vi os meus pais a ser, ou que vi, ou que me disseram que eu não ia ser capaz. Porque sim, já me disseram que eu não ia ser capaz. Já me disseram que eu não ia ter futuro nenhum. Claro. Eu podia ter ficado com esta ideia? Podia. Mas decidi não ficar. E é aqui que nós quebramos a questão da autoconfiança e da autoestima. É tudo uma questão de ser, é tudo uma questão de imagem também, não vou mentir, porque vocês têm que sentir-se bem com vocês próprios, mas acima de tudo é começares a mudar padrões mentais. Pensa, o que é que te faz ser assim? Porquê é que tu achas, porquê é que tu te sentes desconfortável, não é? Numa situação em que tu queres uma coisa, mas alguém de fora, vamos supor, queres criar o teu primeiro negócio. Ok.
o teu grupo de amigos ou as pessoas à tua volta vão dizer: não é fácil, tu não sabes, mas não é fácil, dá muito trabalho, estás-te a iludir, vais-te endividar, vais fazer... Nunca foi tão fácil alguém criar um negócio. Não, nunca tivemos tantas oportunidades. Nunca. Por um como custo agora. muito baixo. Por um custo muito baixo. Mas os medos e as inseguranças dos outros, pelas experiências, educação, vivência, que eles têm, vão-te fazer influenciar. Os medos que eles têm acabam por se tornar os teus próprios medos. E porquê? Por coisas que às vezes nem tinhas pensado. Porque tu não tens essa autoestima, porque tu não tens essa confiança em ti próprio, porque tu não te aceitas como és. E repara, nunca vai ser perfeito. Começar um negócio, começar uma mudança de comportamento não é fácil, de facto é possível, mas não vamos começar com a premissa de que não é fácil. Vamos pensar que ainda não está feito. É isso. Não é? Vai fazendo, depois vai aprimorando, não certo. É essa a máxima. Porque é assim, as próprias empresas, a Apple não começou como é hoje, a Coca-Cola não começou como é hoje. Não. Houve um progresso. Começou e nós... numa garagem? Começou numa garagem. A Amazon começou numa garagem. Também começou numa garagem. Não é? E olha o império. E estamos a falar, não estamos a falar de um ano, estamos a falar de 20, 30 anos. Sim. E que, felizmente, encaixaram-se e foram visionários ao ponto de se encaixar no mercado daquela data a 20 anos depois, não é? Isto sim, a visão. Claro, desenvolvendo, aprimorando, lá está, e vendo os nichos de mercado que era... Exatamente, e orientar o produto para cada mercado necessário e se calhar, ou até sair do mercado, como aconteceu à Nokia. A Nokia era pioneira, a Nokia era líder de mercado de tecnologia e de repente deixou de ser porque não acompanhou o mercado. Certo. E nós temos que acompanhar o mercado. Até como pessoas. É a nossa missão. Sim. As empresas são pessoas. As empresas são pessoas. Todos os sistemas que nós conhecemos são criados à luz do humano. É isso. Não é? Portanto, aqui, sobre a confiança e sobre a autoestima, nunca vais atingir uma autoestima elevada, até porque isso já é um ego. Tu achas que estás sempre certo. Isso é narcisismo. Isso é narcisismo, exatamente. Nada tem a ver com autoestima, nada tem a ver com autocuidado. Sentiste bem contigo próprio, olhares para o espelho e pensar: estás bem hoje, estás bonito hoje, estou orgulhosa de ti. Que é outra coisa. Quem é que se sente orgulhoso de si próprio? O sentimento. De orgulho. O sentimento de orgulho. orgulho. É assim, à medida que vais ultrapassando os teus limites, começas a perceber: espera lá, afinal é isto. Afinal é isto. É? Este sentimento de orgulho de conseguir alguma coisa, Não, afinal não consegui, olha, correu bem. Correu bem. Pode até nem ter sido exatamente como eu imaginei, mas está lá. Mais um passo, mais isto. Eu como costumo, já te disse a ti, costumo muitas das vezes comparar a vida ao treino corporal. Certo. Eu acho que é a analogia mais prática. Ok. Tu começas a treinar, independentemente do teu objetivo, tu começas a treinar para fazer evoluir o músculo, não é? E tu fazes aquilo de uma forma consistente, quando estamos a falar que vais ao ginásio, tudo direitinho, fazes aquilo de uma forma consistente e de repetição. Por isso é que tens séries, tens várias repetições numa série. Termina a altura e percebes que o teu músculo evoluiu. A mesma coisa na tua vida, quer dizer, tu não podes estar à espera de não ser consistente, de não repetir várias coisas na tua vida para criares uma mudança de comportamento, para criares uma mudança no músculo, uma mudança na mentalidade ou na tua forma de pensar. E se nós olharmos as coisas de uma forma prática, se calhar é mais fácil para nós compreendermos também um bocadinho mais onde é que nós temos que bater com a nossa autoestima. Não é, nós não decidimos que amanhã vamos ter mais autoestima. Tem a ver com a mudança de comportamento e com a mudança consistente de comportamentos diários na tua vida. Certo. Assume a responsabilidade da tua vida. Assume a responsabilidade de evoluires como pessoa. Eu acho que esse é o caminho e é o único. Hoje em dia temos muitas plataformas e muitas fontes de estudo que realmente não nos permitia ter isso há uns anos atrás. Isso é uma mais-valia nesta geração. Daí há muita sede de conhecimento e fonte onde nós podemos ir buscar. Então assume essa responsabilidade e faz o teu trabalho para seres melhor pessoa. Eu estou a falar para vocês, estou a falar para ti, estou a falar para mim. Isto é um trabalho
Nós não constante. somos perfeitos nem nada, Não, nada longe que disso, se pareça. longe disso, Estamos aqui mas para- é isso, é seres melhor pessoa para seres melhor para o outro e para, Para ti próprio. respeita para tu te respeitares e saberes até quais são os teus limites. Eu acho que isso é importante. Muito, eu considero igual. Espero que vocês tenham gostado. Sim. E espero que vos tenha sido útil e se nós pudermos ajudar de alguma forma aqui estaremos, por isso espero comentários e ideias. Estão Certo. à vontade, são da casa. São da casa. São da casa. Se quiserem até dar algum tema, se quiserem participar, enviem-nos mensagens, digam o que é que gostaram, o que é que não gostaram, o que é que gostavam de ouvir-nos a falar. Se quiserem participar mais uma vez com algum tema que seja pertinente e que vocês queiram comunicar com o mundo, esta é a casa que vocês procuram. Não percam as quintas-feiras. Não vai mais quintas-feiras. Tchau!